sociais. Pessoal, olha só, eu recebi ontem, depois de ler a manchete, eu fui ver a fala do presidente do primeiro ao último minuto. Eu fiquei chocada com a distorção que a imprensa fez. O presidente, ele mostrou solidariedade, simpatia pelas famílias, e foi um absurdo que fizeram dizendo que ele não tinha sido solidário com as pessoas, que ele tinha feito graça com as pessoas que haviam morrido. Eu fiquei, ainda me choco quando eu vejo o tamanho da distorção. Eu peço a todas as pessoas que vão na página do presidente, aquelas que estão dizendo como que o presidente fala isso, vão lá, assistam a live que foi mostrado de toda a fala dele. Vergonha o que vocês fizeram, vergonha. Então não adianta a imprensa querer botar na minha conta essas questões que não cabem a mim. Não adianta a Folha de São Paulo, Globo aí, que fez uma manchete mentirosa, né? Tendenciosa, querer botar a culpa em mim. O senhor não falou então, aquilo ontem, presidente? Você não botou complemento. Você não botou complemento. Fora de complemento. Qual é o complemento? Qual é o complemento, presidente? A Globo não tem moral. Qual é o complemento, presidente? Moral. Botou só ele aí. Qual é o complemento? Você é um mentiroso. A Globo é mentirosa. Qual é o complemento? Quero falar aqui. Qual é o complemento, presidente? Complemento que eu lamento, tá lá, falei aqui, mesmo dando entrevista, perguntei, tinha pelo menos 2 TVs ao vivo, mesmo ao vivo, a Globo tem que se definir, eu não vou pagar pra vocês falar a verdade nem bem de mim, eu não vou pagar pra Globo escrever a verdade ou falar bem de mim. Zília que me apoia também. É preciso caráter, a gente tem que apoiar quem na ponta da linha está entregando a vida por todos nós. O presidente já sinalizou isso. A gente já sinalizou, o presidente está sensível a todas essas questões. Eu sou do Rio de Janeiro, laboratório da vitimização policial no Brasil, e o presidente está sensível. A vitimização é uma política pública federal e vai se consolidar como isso cada vez mais. Então não tem como a gente dissociar a imagem do presidente a esse mau caratismo que vocês estão tentando colocar e manipular todas as pessoas. Somos seres humanos também temos família, sou mãe de 3 filhos também. Por que eu estaria aqui se não fosse pela vida, pela saúde e por todos eles? Então isso é muito mau caratismo. A gente precisa retomar gradativamente. Quem pode, é lógico que o isolamento social ainda é uma forma de proteção. Quem pode ficar em casa, que fique. Mas quem não pode, que acredite, que confie num presidente sério, honesto e que tem pulso. Porque a ele a gente deve a convicção que o nosso país tem jeito e tem jeito sim. Pessoal, bom dia. Deputado Luiz Lima, do Rio de Janeiro. Minha mulher, Milene Comini, foi presa de forma arbitrária em Copacabana, no lugar mais democrático desse país, onde une o rico, o pobre, o católico, o evangélico, o judeu, quem é de esquerda, quem é de direita. Minha filha de 14 anos, juntamente com o seu amigo da Seleção Brasileira Infantil de Natação, o que eu quero passar para vocês, a gente vive uma guerra política. E eu vou pedir aos jornalistas, vocês têm a capacidade de transmitir a verdade, apenas a verdade. Eu só peço isso a vocês. O estado do Rio de Janeiro hoje é governado por uma pessoa que é irresponsável, infelizmente. Peço a Deus que lhe toque o coração. 80% dos moradores de comunidade carente nesse país são autônomos, estão com fome. Aqui mesmo em Brasília, nas cidades ao redor, as pessoas não têm o que comer. A Itália, a França, a Espanha, países que tiveram um isolamento horizontal, foi onde foi apresentado o maior índice de mortes no mundo. Ninguém segura esse vírus, não temos vacina, temos que voltar ao trabalho. Um brasileiro que fica em casa, debaixo do lençol, como as TVs estão pedindo, quando você vai para debaixo da cama, você não tem mais como reagir. Acabou. Aquelas pessoas que necessitam trabalhar, como é que você vai impedir que um pai de família, que com o risco de 0,1% de letalidade, saia da sua casa e lute pelo alimento do seu filho? O presidente Bolsonaro, desde o início, falou, da sua maneira, é a maneira dele, ele sempre foi assim, ele é direto, por isso que ele foi eleito. Precisamos de pessoas verdadeiras e honestas nesse país. O presidente Bolsonaro pôs esse país nos trilhos, os ministérios pararam de ser balcões de negócios.
não tem mais negociata, não tem escândalo de corrupção. Que Deus continue iluminando o nosso presidente. Pessoal, eu sou Bibo Nunes, deputado federal do Rio Grande do Sul, e aproveito essa coletiva, sou jornalista também, para dizer a vocês que o jornalista deve informar, noticiar, perguntar, jamais querer questionar ou debater. Eu vi há pouco aqui jornalista querendo debater. Vocês não têm que debater. Jornalista tem que informar, tem que noticiar e, acima de tudo, tem que ser imparcial. A credibilidade está na imparcialidade. E aproveito para dizer o seguinte, é uma piada querer impeachment de Bolsonaro. Piada! Que é piada contra uma piada do português, só um pouquinho. Que é piada contra uma do português ou do papagaio, que é melhor. Porque é uma grande piada. Bolsonaro, que crime ele fez? Tem alguma ato de corrupção? Alguma improbidade? Nada! O que ele tem é um sangue verde e amarelo na veia! Fala com o coração! E quem fala com o coração? Quem fala com o coração, fala com a verdade! Por isso que dizem, pô, mas Bolsonaro fala demais, pede falar menos. Eu prefiro um presidente que fale demais do que um presidente que roube demais. É isso É muito simples. É muito bom entender. O presidente Bolsonaro, ele usa muito bem o verbo, enquanto a esquerda de Dilma e Lula usavam a verba. Eu prefiro quem usa o verbo. Então, meus amigos, esse Brasil vai crescer muito. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou Guiga Peixoto, do Estado de São Paulo, deputado federal. Eu entrei na política por causa dessa pessoa aqui. Mais do que nunca, nós estamos numa hora ímpar no mundo. O presidente pegou um país devastado pelo desemprego, pela corrupção e agora ainda mais com talvez a maior crise da saúde dos últimos 100 anos. Verdadeiramente, nós estamos aqui do lado de um cara que está lutando para que um Brasil sério, um Brasil justo, um Brasil com compromisso com o futuro para as próximas gerações seja realizado. Parabéns, presidente. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Você quer falar e publicar já? Você quer me conduzir? Você não vai me conduzir. Eu queria só perguntar. Questão de mortes. A gente lamenta as mortes profundamente. Sabia que ia acontecer. Tá? Agora, quem tomou todas as medidas restritivas foram os governadores e prefeitos. Como disse o colega de Santa Catarina agora há pouco aqui. Tá? Eu, desde o começo, me preocupei com vida e com emprego. Desemprego também mata. Então essa conta tem que ser perguntada para os governadores. São Paulo é o estado, não é o que é o mais populoso não, mesmo proporcionalmente, que mais obras tem. Pergunte ao João Dória, ao senhor João Dória, ao senhor Covas, de o porquê terem tomado medidas tão restritivas que eliminou mais de 1 milhão de empregos em São Paulo, continua morrendo gente. Eles têm que responder, vocês não vão botar no meu colo essa conta. Os países que adotaram o isolamento horizontal, onde mais faleceram gente. Então essa é uma realidade. Agora a segunda onda, que eu sempre falei há mais de 40 dias, que vocês esculhambaram comigo junto à imprensa, é a onda do desemprego, é a questão da recessão. Essa será gravíssima, gravíssima, até porque cada 1% a mais no número de empregados, aumenta-se o número de mortes violentas no Brasil. Número de acidentes, de violência contra a mulher tem aumentado bastante. Violência doméstica tem bastante, segundo dados da senhora Damares, ministra da Mulher. Então essa é a preocupação que eu sempre tive e não, mais do que não ser ouvido. Eu fui achincalhado por parte da grande mídia. O problema está aí. Vamos cobrar a responsabilidade de quem de direito. E assistimos, como vi aqui o Luiz Lima agora falando, já sabíamos, prefeitos, né, ou governadores, no caso do Rio de Janeiro, governador, prendendo mulheres, como se fossem bandidos. Isso não está previsto na legislação. Não está previsto. É um ato de covardia que expõe, segundo a Major Fabiana, com razão aqui, a credibilidade das nossas polícias militares de todo o Brasil. Porque é triste, é constrangedor a gente ver um policial ou um guarda municipal cumprindo uma ordem dessa para prender inocentes, como vimos no Piauí, tá? Um comerciante sendo preso, como vimos em Araraquara, uma senhora na praça, do nada, sendo jogada no chão e algemada. Sempre cobrei isso do ministro da Justiça. Inclusive, vou divulgar, está pronto, vou divulgar agora a reunião da última reunião de ministros que nós tivemos, a penúltima, melhor dizendo, onde eu cobro isso dele. E ele não tomou providência no tocante a esse assunto.
Então essa questão do vírus, logicamente, interessa a todos nós queremos e cada vez mais nos empenhamos para solucionar essa questão. Para não ser com um ataque à minha pessoa, que o Globo aqui, por exemplo, com manchetes mentirosas, com meia verdade, vai fazer com que a responsabilidade caia no meu colo e isente de responsabilidade exatamente aqueles que tomaram medidas restritivas.